Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, já conhece minha voz, né? E estamos em 1 Reis, capítulo 16, versículo 25 em diante. E começa de forma tão difícil, né? A Bíblia diz que Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Olha o que vem agora. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 até o 30. Que doloroso, né? Qual foi o tamanho da maldade de Acabe? Ele chegou a ser considerado, de todos os reis que vieram antes, simplesmente o pior. Simplesmente o pior. Os pecados dos pais de Acabe e de todos os reis que vieram antes chegam a ser, irmão, trivialidades diante do que esse homem realizou. Terrível, né? Até mesmo um homem tão mau como Onri, que foi o pai de Acabe, estudamos ele semana passada, pode de vez em quando ter simplesmente ser superado por alguém pior. Sim, a Bíblia diz que Acabe consegue superar seu pai, Onri, e consegue irritar ao Senhor muito mais do que seu pai, sendo o pior de todos os reis do norte até o momento. Acabe era o tipo de rei que, se você olhasse para a cara dele e dissesse: olha, meu amigo, o que você está fazendo é absolutamente errado, ele olharia para a sua cara com um desdém tão terrível e diria de forma simples: e daí? Isso é problema meu. E o seu? Vá cuidar de sua vida. Sim, Acabe era terrível. O pecado não significava absolutamente nada para Acabe. Em Acabe você tem o máximo, o ápice, o pico cume da maldade no Reino do Norte. A consciência de Acabe inexistia. E se existia alguma coisa, já tinha sido vacinada contra o pecado, de tal forma, contra o remorso, de tal forma, contra o arrependimento, que ela é a clara evidência de uma mentalidade, de uma consciência cauterizada e absolutamente selada contra a tristeza que o pecado traz na vida de qualquer ser humano. Os pecados dos pais de Acabe, dos que sucederam a ele, e principalmente, obviamente, os pais e os que antecederam, pareciam irrelevantes, completamente irrelevantes. A vida de Acabe serve, portanto, como advertência a todos nós, para que possamos não brincar com a graça de Deus, para todos os nossos filhos, para que simplesmente não entreguem seu coração ao mal, para que não façamos tudo aquilo que os reis de Israel fizeram. A pergunta que nós fazemos nesta segunda-feira, porque hoje é uma segunda-feira, é exatamente a seguinte: qual foi o tamanho da maldade de Acabe? Ele era tão mau que se casou com uma mulher perversa, irmãos. Olha que coisa! Como se fora uma coisa de só menos importância andar já nos pecados do seu pai, que eram os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ele ainda toma por mulher uma senhora chamada Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Sim, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 diz isso. A rainha Jezabel era a mulher mais má por trás do homem mais mau que já existiu em Israel. Da união dos dois poderia resultar o quê? Bem, Jezabel e Acabe mereciam com certeza um ao outro.
Eram Lampião e Maria Bonita do Antigo Testamento, se assim nós podemos considerar, com todo o respeito, a Lampião e Maria Bonita, porque acho que nem esses foram tão terríveis como Acabe e como Jezabel. Acabe era um conspirador. É fácil adivinhar que ele realmente estava tramando a partir da forma como as escrituras descrevem o seu casamento. Se você olhar, Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Tá? Seu casamento com Jezabel foi um ato político que estabeleceu uma aliança entre Acabe e Etibaal, entre Israel e Sidom. Infelizmente, estabeleceu também uma aliança entre Israel e o falso deus Baal. Até o nome do rei apontava para a idolatria, Etibaal, aquele que pertence a Baal. No entanto, como os eventos futuros demonstrariam o pecado terrível de Acabe aflora dia após dia. Sua aliança com um rei terreno não conseguiu salvar sua vida na batalha em que ele morreu. Né? Ele era terrível. Na tentativa de fazer uma aliança, ele consegue uma falsa paz, mas no momento de ir para a guerra, Deus simplesmente cumpre a sua palavra, matando exatamente no mesmo lugar em que ele derramou o sangue de um dos seus servos, Nabote. E isso é uma advertência para todos aqueles que querem fazer seus planos independente de seguir a orientação do Senhor. Uma vida subordinada aos próprios interesses sempre vai terminar em fracasso e destruição. Qual foi o tamanho da maldade de Acabe? Ele era tão mau, mas tão mau, que não se satisfez em casar com uma adoradora a Baal, pois ele mesmo queria ser um adorador a Baal. Olha o que diz o texto. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 32 e 33, ou seja, Azerá já era adorada no meio dos terríveis homens do mal da tribo do norte. Jeroboão já tinha colocado um touro lá em Dan, lá no final, e outra aqui em Betel, bem ao sul, perto ali da divisa, para simplesmente o povo adorar. E agora, com o terrível Acabe, Baal entraria de forma definitiva na adoração do povo de Deus. Baal e Azerá eram considerados na época, para quem não sabe, o deus da chuva e a deusa da fortuna. Baal, o deus da chuva. Então, com a chuva vinha a prosperidade, com a prosperidade vinham as colheitas. E Azerá, a deusa da fortuna, do amor, da felicidade. O rei Acabe simplesmente constrói um altar e um poste absolutamente sagrado para esse casal tão profano, visando com que todos os seus súditos, não só na capital Samaria, mas em todo o Israel Norte, pudessem se juntar a eles em apostasia e servir definitivamente Baal e Azerá. Se Deus tinha determinado a destruição de todos os postes ídolos, principalmente a Baal e Azerá, e se Josué tinha conseguido exterminar muito, mas muito, infelizmente, o nosso querido filho de Unri, Acabe, traz tudo de volta e toda a destruição futura, 100 anos depois, seria irreversível do Reino do Norte. Irmãos, qual foi o tamanho da maldade de Acabe? Bem, o mal no rei logo gera o mal no reino. Olha o que diz a palavra de Deus em seus dias. Hiel, o Belamita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos,
morreu Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas, segundo Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falava por intermédio de Josué, filho de Nun. O que o texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, tem a ver com Josué 6 e 26? Vamos lá. Essa breve notícia dos tempos em que simplesmente a casa de um rei, por intermédio agora de seu filho, está trazendo a maldade, traz a Israel absoluto e completo descaminho. Josué não tinha dito que não era para reedificar? Josué não disse que quem reedificasse simplesmente teria seus filhos mortos? Pois é, a escuridão, o desafio, a maldição que Josué trouxe a Jericó e simplesmente significava que aquela geração que acompanhava Acabe ali no Reino do Norte estava tão longe de Deus, tão longe de Deus, tão longe de Deus, que tudo que os homens de Deus tinham dito no passado já não significava mais nada. E aí um senhorzinho chamado Hilel resolve reedificar Jericó e infelizmente perde seus filhos, como estava profetizado na maldição contra Jericó. Então, o incidente mostra que Acabe governava um reino absolutamente longe de Deus, longe da palavra de Deus, que não se olhava mais as antigas e fundamentais profecias, que não se olhava mais para aquilo que tinha sido escrito e que se vivia independente da palavra de Deus dita pelos homens de Deus no passado. Sim. Aí Léo deliberadamente reconstrói uma cidade que Josué tinha determinado que não fizesse, absolutamente contrária à palavra de Deus, sob o governo de Acabe, onde a própria palavra de Deus não significava mais nada. Sejamos francos. Os súditos de um rei que deliberadamente vive longe da palavra de Deus vão viver como? Também longe da palavra de Deus. E aí, o que ocorre? Sim, os filhos desse homem são destruídos. Os filhos de Hilel são destruídos. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Interessante, né? Veja que se você está num reino onde o rei não leva mais a sério a palavra de Deus, é lógico que os seus súditos também não levarão mais a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus a sério. E aí me responda, meu irmão, quão mal foi Acabe, quão terrível foi o seu governo? É muito fácil identificar. Olha o que diz o versículo de número 29, de novo de 1 Reis 16. E Acabe, filho de Unri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Lá no reino sul, tudo ia bem. Asa governava de acordo com a vontade do Senhor. E o reino de Acabe, filho de Unri, sobre Israel, durou 22 anos. Então, são 22 anos de um homem que, em primeiro lugar, não tem literalmente nenhum respeito à palavra de Deus. São 22 anos de um homem que, em segundo lugar, se casa com uma mulher para incrementar ali no Reino Norte, de forma definitiva, o culto a Baal e a Azerá. E um homem que se distancia tanto da palavra de Deus, que é óbvio, todos os seus servos vão com certeza viver o máximo possível distante da palavra de Deus. Isso ia desencadear em quê? Sim, isso ia desencadear, com certeza, 100 anos depois, na queda definitiva do Reino do Norte.
E olha a descrição desse homem, versículo 30. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E olha que interessante, mais do que todos os que foram antes dele. Versículo 31. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, quer dizer, como se fosse pouco incrementar a idolatria, a maldade, ainda tomou por mulher Jezabel. E Jezabel não era qualquer uma, era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E aí o que ele faz? Ele serve a Baal e o adora. Ele simplesmente traz para Samaria, agora de forma completa e absoluta, estatizada, com a bênção do Estado, com a bênção do dinheiro do Estado, o culto a Baal. Olha o versículo 32, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificou em Samaria. Versículo 33, e também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor desde Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E aí é óbvio, um rei absolutamente longe de Deus, vivendo longe da palavra de Deus, vivendo longe dos caminhos do Senhor, vai gerar servos que não obedecem à palavra de Deus. Versículo 34. E em seus dias, ou seja, nos dias do rei de Acabe, Hilel, o betelemita, alguém que vem de Betel, edifica o quê? Edifica a cidade que Josué disse que não era para edificar. Veja que não é só o rei que vive longe da presença do Senhor. Toda uma população vive longe da presença do Senhor. E aí edifica Jericó. Aí tomou na cabeça, Porque Abirão, seu primogênito, afundou Zegub, seu filho menor, pôs as portas, e conforme a palavra do Senhor falara pelo ministério de Josué, filho de Num, os dois morrem. Seus filhos morrem. É uma pena que o reino do norte tenha chegado a tamanho descaminho. E é uma pena que o reino do norte tenha chegado a tamanho pecado. Amados irmãos, esse momento histórico no tocante a Acabe é um dos mais importantes e nós precisamos parar aqui um pouquinho. Amanhã não virá 1 Reis 17. Amanhã nós teremos uma sequência de estudos especiais sobre esse momento de Acabe. E aí eu te chamo para terça-feira nós estarmos juntos e aprofundarmos Acabe com tudo que foi estudado na escola bíblica dominical, com nosso amado irmão Ivan. E aí na quarta-feira eu retomo, tanto quarta-feira de manhã quanto quarta-feira à noite, trabalhando aspectos históricos desse momento tão terrível que viveu o Reino do Norte. Muito bem, aqui pastor Gedeon Júnior. Um grande beijo, até amanhã, e que o Senhor nos dê a alegria de compartilhar, sim, a palavra dele. No demais, a paz do Senhor e um dia maravilhoso para você. Que o Senhor seja contigo e te dê uma semana abençoada. Agradeço a Deus pelo privilégio de compartilhar a palavra dele. Agradeço a você pelo extremo carinho de me ouvir. E agradeço a minha pastora presidente Loide Ramos pela confiança e o ministério, por tudo aquilo que tem depositado em nossa vida. Vamos juntos, cresçamos no conhecimento da palavra do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. No demais, a paz do Senhor e uma semana incrível para você.